Boa noite, Bruno, Flávia, o Igor, a Jéssica, Maurício, sejam bem-vindos aí. Silvilândia está entrando agora. O som está chegando legal aí, pessoal, para vocês? Tá tudo direitinho? Beleza, Igor, obrigado. Então, pessoal, né? Muito bom estarmos aqui mais uma vez, né? Para a gente conversar hoje um pouquinho sobre fintechs, né? Falar um pouquinho de fintechs. Silvilândia, boa noite. Verlane, né? Então, vamos fazer uma conversa aqui sobre esse assunto, porque ultimamente as fintechs elas cresceram bastante em número, né? E cresceram também, boa noite, Verlane, de forma bastante diversificada os serviços das fintechs, né? E vamos ver algumas fintechs bem interessantes e bater um papo, né? Começar uma conversa sobre fintechs. Então vamos lá, pessoal. Olha só, para que nós possamos entender, né, a evolução atual do setor de fintechs, para que nós possamos entender o crescimento atual das fintechs, o que acontece? Nós precisamos falar, né, sobre o panorama brasileiro com relação ao sistema bancário, né, o desenvolvimento das fintechs. Esse desenvolvimento está muito relacionado ao desenvolvimento, ao setor, né, ao estado atual do setor bancário, ao panorama atual do setor bancário brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado bancário tradicional. Vamos falar sobre bom, deixa eu só copiar um link aqui, gente, que nós já vou disponibilizar para vocês um link aqui, para que nós possamos, depois vocês acessem o link, respondam aí um questionário aí rapidinho, para ter acesso aí ao nosso certificado, né? Só estou copiando aqui o link, já vou disponibilizar aí para vocês, tá certo? Disponibilizar para vocês aí já. Então tá aí, pessoal, o nosso link, né? Então, ao final aí desse nosso bate-papo sobre fintechs, vocês deem uma ida lá nesse link, respondam um questionáriozinho, rápido, coisa rápida, e aí para ganhar um certificado. Então, olha lá, vamos falar sobre o panorama brasileiro, o mercado bancário tradicional, tá? Falar um pouquinho sobre bancos digitais, PIX, startups, Open Bank, né, que no Brasil vai se chamar Open Finance, e fintechs. Tudo isso aí está relacionado dentro, basicamente, do mesmo pacote, né? Para a gente entender o panorama atual de como é que estão as fintechs no Brasil, nós precisamos antes entender esse panorama geral aí, tá certo? Então, se nós dermos uma olhadinha, olha só, dentro do panorama brasileiro, que diz respeito a serviços bancários, né, nós temos aí a figura dos desbancarizados, né? Nós temos aí os sem terra, nós temos os sem teto e nós temos os sem banco, né? Os sem banco são os chamados desbancarizados, tá? Quem são os desbancarizados, pessoal? São pessoas que elas não têm acesso ao sistema bancário tradicional,
tá? Por uma série de motivos que nós vamos ver. O sistema bancário tradicional ele é muito burocrático, ele faz muitas exigências, tá? Ele exige um saldo mínimo. Então, por uma série de motivos, nós temos aí cerca de 45 milhões de pessoas, né? 45 milhões de pessoas acima dos 16 anos que não têm acesso ao sistema bancário. Gente, isso aqui representa em torno de 29% da população adulta do país. Tá? Então, aquela população adulta que já tem condições de ter conta bancária, 29% dessa população não tem acesso nenhum aos serviços bancários. Tá? E olha só, pessoal, esse pessoal desbancarizado, eles movimentam por ano 800 bilhões de reais, ou seja, é um bocado de dinheiro. Tá? É um bocado de dinheiro que circula, né, sem passar pelo sistema bancário. Tá? Então, é muito dinheiro. Então, olha só, de cada 3 brasileiros, um não tem conta bancária. Então, nesse cenário de dificuldade para um grande número de pessoas, para em torno aí de 30% dos brasileiros, nesse cenário, para 30% dos brasileiros terem dificuldades em acessar o nosso sistema bancário, é que as fintechs começaram a crescer. Tá? Então, na verdade, por que esse panorama ele é interessante? Porque as fintechs elas começaram a nascer, a se desenvolver, a crescer em número e em variedade de serviços oferecidos, porque o sistema bancário ele não chega a todos. Então, as fintechs, elas, na verdade, aproveitaram esse espaço vazio para ocupar esse espaço. Então, só que eu queria ressaltar, é muita gente aqui sem acesso ao sistema bancário. Tá? Olha só, nas classes C, D e E, em torno de 120 milhões de brasileiros, eles pagam caro pelo crédito e pelos serviços bancários. Esses aí já não são mais os desbancarizados. Esses aí são pessoas das classes C, D e E que têm acesso aos serviços bancários, mas que pagam muito caro por esses serviços. Tá? E existe uma distância, não é? Uma distância entre a população de baixa renda e o sistema bancário tradicional. Ou seja, os bancos tradicionais, eles têm regras muito rígidas, tá? E o que dificulta para essas pessoas abrirem a sua conta, tá? E as que conseguem abrir as suas contas acabam tendo muita despesa com o banco. Então, é nesse ambiente que as fintechs encontraram a oportunidade de crescer, tá? Então, olha só, muitos ambulantes e pequenos empreendedores não têm conta bancária por conta dessa burocracia, tá? E aí surgiu a questão da inclusão financeira. O que seria inclusão financeira? É incluir esses desbancarizados dentro do sistema bancário tradicional, tá? Para que eles possam realizar compras no canal que eles desejarem, com o meio de pagamento que eles quiserem. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, e aí, o que acontece? Olha aí, só para finalizar essa questão dos desbancarizados. De todos os desbancarizados, ou seja, cerca de 30% da nossa população adulta, desses 30% que não tem conta em banco, cerca de 60% são mulheres, 62% estão em cidades do interior e 39% dos desbancarizados estão no Nordeste. Tá? Então, esse é o panorama brasileiro. O mercado tradicional bancário do Brasil, não é, que vocês conhecem bem, ele é dominado por pouquíssimos bancos, ou seja, 5 grandes bancos apenas,
dominam aí cerca de 80% do mercado bancário nacional, tá? E normalmente esses grandes bancos, eles têm regras muito rígidas, tá? E essas regras dificultam o acesso da população de baixa renda ao sistema bancário e também eles têm um alto custo para esse pessoal de baixa renda, tá? Então, veja só, esses 5 bancos aí, ó, eles dominam praticamente 80% do sistema bancário nacional. Tá? O Itaú, o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander. Então, pessoal, por que é importante nós conhecermos esse ambiente? Porque nós vemos que para a população de baixa renda, tá? E mesmo para como nós vimos nas classes C, D e E, o serviço bancário ele está muito caro. E é isso que proporcionou o surgimento aí das fintechs, tá certo? Então, a compreensão desse panorama, ele mostra para nós que isso aí é um ambiente perfeito para as fintechs crescerem, tá? Bom, aí vamos falar um pouquinho dos bancos digitais, tá? Banco digital não é fintech. Fintech é uma coisa, banco digital é outra coisa, completamente diferente, tá? Muitos bancos digitais, como por exemplo o Nubank, eles começaram até como fintechs, mas eles não são fintechs, né? Então, banco digital é uma coisa, fintech é outra coisa, tá? Algumas diferenças, olha só. O banco digital, ele é um banco. E por ser um banco, tá? Por ser um banco, ele precisa ser registrado no Banco Central. Tá? Ele carece desse registro no Banco Central. A fintech não precisa ser registrada no Banco Central. Tá? Então, olha, a diferença marcante entre fintech e banco digital é a regulamentação. Os bancos digitais, mesmo não tendo uma agência física, não é? Eles precisam seguir a mesma regulamentação dos outros bancos, tá? E esses bancos, eles oferecem uma gama enorme de serviços e a maior parte deles oferecido digitalmente. As fintechs, como nós vamos ver alguns exemplos bem legais aí de fintechs, tá? As fintechs, elas não oferecem uma gama, quando você pega uma fintech, normalmente ela é especializada em um tipo de serviço ou pouquíssimos tipos de serviços que ela oferece. Tá? O banco não, o banco oferece aí uma gama, um leque enorme de serviços. Tá? Então, olha, as fintechs elas não são bancos, apesar de alguns bancos terem começado como fintechs. Tá? Fintechs não são registradas no Banco Central, mas elas precisam obedecer a certas regulamentações do mercado financeiro. Tá? Então, nós vimos aí uma diferença importante que existe entre banco digital e fintechs. Beleza, gente. E aqui nós vemos aí, né, os maiores bancos digitais aqui nossos, né? No Brasil, nós temos aí o Inter, o Banco Inter, o Inter tem até ações na Bolsa, né? Nubank, o Next, Banco Original, o C6, tá? Agibank, o Pag, o BS2, então todos eles são bancos digitais, são registrados no Banco Central e seguem a regulamentação do Banco Central no que diz respeito ao sistema bancário, tá? Coisa que a fintech ela não precisa fazer. Beleza, vamos lá, gente. Olha só. Então, vamos ver o nosso quadro aqui. Vimos o panorama dos desbancarizados, vimos que o mercado bancário ele é dominado por 5 grandes bancos, 80%, né, do mercado bancário é dominado por esses 5 grandes bancos. Vimos da dificuldade do acesso das classes com mais baixa renda, a dificuldade dessas classes ao mercado bancário, que isso proporcionou uma grande oportunidade para o crescimento das fintechs. E agora vamos ver outros conceitos, tá? Outros conceitos, mas tudo dentro do mesmo pacote. Nós vamos ver agora
o conceito de Open Banking ou Open Finance. No mundo, tá? O conceito usado é Open Banking. Mas no Brasil, o nosso Banco Central, que ele é que está implementando o Open Banking no Brasil, ele resolveu chamar de Open Finance, tá? Porque ele pretende aqui no Brasil ir além somente do conceito que é utilizado no mundo, tá? Então, olha só, pessoal, o que é o conceito de Open Banking? Ainda não está implantado, tá? Ele depende muito de tecnologia, ele está em fase de implantação, não demora muito, ele já vai ser implantado, tá? Então é um outro conceito que surge, são conceitos assim como o Pix, né, o Open Bank, o Open Finance, eles surgem para facilitar a nossa vida. Então, você veja só, o que acontece hoje? O Open Banking, Open Finance no Brasil, ele é uma regulamentação que vai tornar o correntista do banco dono dos seus dados. Mas como assim, professor? Eu não sou o dono dos meus dados bancários? É e não é, porque você veja só, imagina que você tenha conta no Banco do Brasil. A sua conta é no Banco do Brasil. E você resolve fazer um financiamento para comprar um carro zero. E você descobre que o melhor financiamento para esse carro é no Banco Bradesco, por exemplo, tá? E aí você vai no Banco Bradesco para fazer esse financiamento. O que acontece? Muito provavelmente você vai ser obrigado a abrir uma conta no Bradesco, a colocar os seus dados também no Bradesco, tá certo? Então você veja, você não é dono dos seus dados estão no Banco do Brasil, você quer pegar um financiamento no Bradesco, você tem que abrir uma conta lá, fazer seus dados lá. Outro exemplo também, você tem aí conta num banco qualquer, só que você verificou, né, que o empréstimo no banco X ele sai mais barato, aí você vai lá pegar aquele empréstimo. Não adianta, você vai ter que abrir conta lá, vai ter que levar sua documentação lá, vai ter que deixar seus dados lá. Então, veja, na verdade, você é e não é dono dos seus dados. Com esse conceito de Open Finance, tá? Open Banking, vamos falar Open Banking, o que vai acontecer? Você tem a sua conta no Banco do Brasil. Seus dados estão no Banco do Brasil. Você abriu sua conta lá. Mas você quer fazer um financiamento para comprar um carro no Bradesco. Quando você chegar no Bradesco para fazer esse financiamento, você não precisa levar documentação, você não precisa abrir uma conta lá. O que vai acontecer? Você vai migrar os seus dados do Banco do Brasil para o Bradesco. É como se fosse uma migração. Os dados não são seus, você não é o dono dos dados, então simplesmente você vai autorizar o Bradesco a fazer uso dos seus dados que estão no Banco do Brasil. Então você vai conseguir fazer esse financiamento lá. Você é correntista do Banco X, vai fazer um empréstimo no Banco Z porque é mais barato. Com esse conceito, quando isso estiver implementado, você não vai precisar abrir uma conta no Banco Z. Você simplesmente vai no Banco Z e diz assim, olha, eu quero pegar um empréstimo com você. Os meus dados estão no Banco do Brasil, você está autorizado a pegar. Você dá uma autorização, eles têm acesso aos seus dados. Vai ser uma vantagem para você e vai ser uma vantagem para o banco também. Os bancos agora vão querer aumentar a concorrência, porque a partir do Open Banking, não é? Do banco aberto, você vai poder escolher quem é que tem o melhor serviço que você quer, independente se você tem a conta lá ou não. Então vai ser mais um avanço, tá? O Pix, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, já foi um avanço. O Open Banking vai ser um avanço maior ainda. Então, olha lá, é uma regulamentação que torna o cliente dono efetivamente dos seus dados. Você, como cliente, vai compartilhar seus dados com quem você quiser. Tá? Então, você veja,
Os nossos dados, ó, eles estão espalhados no mercado. Você pode manter os dados num lugar só e você vai compartilhar esses dados com quem você quiser. Isso vai ser mais poder para você, você vai ter mais liberdade para você poder escolher serviços em bancos, em instituições financeiras diferentes, sem estar vinculado a elas. É excelente para essas instituições, tá? Porque acaba essa burocracia, você não vai precisar ser correntista dela, ela vai te poder oferecer um serviço porque ela tem acesso aos seus dados. Isso vai aumentar a competição. E, no entanto, a questão tecnológica para a gente implementar esse conceito é uma questão muito importante, tá? E o que está fazendo com que isso ainda não tenha sido lançado? Simplesmente esse ajuste da questão tecnológica, tá? Não sei precisar para vocês em quanto tempo, mas isso não demora não, tá? Eu acredito que até o final de 2021, o Open Banking, ele tudo leva a crer que ele já esteja implantado no Brasil. Então vamos lá. Aqui é como ele funciona, ó. Então você veja só. Aqui está você. Então você tem a conta no banco A. O banco B e o banco C, eles não têm os seus dados. E isso dificulta, de certa maneira, você fazer negócios com o banco B e o banco C. Agora, olha só, a hora que o Open Banking, né, ele vai usar essa tecnologia aqui, ó, TPP, a hora que o Open Banking tiver implementado, os seus dados estão no banco A. Só que através desse mecanismo, você vai poder compartilhar esses dados na hora que você quiser, sem burocracia com o banco B e com o banco C, tá? E poder usufruir dos serviços deles, né? E aí, gente, olha só, é isso aqui, ó. É como se, na verdade, você tem os seus dados num banco, mas basicamente todo o sistema financeiro, ele está disponível para você. Vamos imaginar o seguinte: você é correntista de um banco, mas você quer pegar um empréstimo numa financeira, por exemplo, uma Poupex da vida, que não é nem banco, mas você quer pegar um financiamento lá. Não tem problema. Ela vai ter acesso aos seus dados. Entendeu? Então é como se você tivesse o mercado se abrindo para você. Tá certo? Então é um conceito muito, muito interessante. Ó. Então, você vai poder ter acesso a investimentos, a financiamentos, a pagamentos, a empréstimos, a seguros, tá certo? Tudo isso tendo conta num banco só. Como você é dono dos seus dados, pode compartilhá-los, você vai basicamente ter acesso a todo o sistema financeiro. Então é bom nós ficarmos atentos a isso, que é mais uma nova tecnologia que está chegando aí para facilitar a nossa vida. E vocês vejam bem, olha aqui, ó. Olha as fintechs aqui, ó. As fintechs também estarão integradas, tá? Estarão integradas no Open Banking, tá? Beleza, vamos prosseguir aqui. E aí, pessoal, depois de conversarmos um pouquinho sobre o sistema bancário, panorama bancário, Open Banking, vamos chegar ao Pix, né? Muitos de vocês com certeza já estão usando o Pix, já cadastraram o Pix, tá? Ele entrou em vigor no dia 17 de novembro, o último. No primeiro dia de funcionamento, o Pix já movimentou cerca de 5,2 bilhões de reais, tá? Então, o que é o Pix? O Pix não é um aplicativo. O Pix ele é um sistema de pagamento. O Pix não é aplicativo. É um sistema de pagamento. É regulamentado pelo Banco Central, tá? E quais são as facilidades que ele oferece para nós?
Primeiro, ele é um sistema de pagamentos e transferências instantâneo. Funciona 7 dias por semana. Tá? Então, hoje nós sabemos que no sistema bancário tradicional, depois que o banco fecha sexta-feira, se você precisar fazer uma transferência para alguém da sua família, esteja precisando, você não vai conseguir. Com o Pix, agora isso já é possível. Tá? Ele funciona todos os dias. Olha só, quando você faz uma transferência eletrônica, ou um DOC, né, um TED ou um DOC, né, principalmente se você vai transferir dinheiro para uma conta em outro banco, você paga uma taxa. Os bancos cobram uma taxa para fazer isso aí, e às vezes essa taxa não é barata. Com o Pix, você vai poder fazer transferências e pagamentos para quem você quiser de forma gratuita, pessoal. Prestem atenção. Os bancos não podem cobrar você pelo uso do Pix. O Pix ele é um sistema de pagamento que ele não é gerenciado por nenhum banco, ele é gerenciado pelo Banco Central, tá? Então, pelo Pix, você vai fazer seu pagamento, você vai fazer a sua transferência durante todos os dias, de domingo a domingo, sem pagar nada, tá? Sem pagar taxa nenhuma, e o banco não pode te cobrar, tá? E o Pix, ele não é um aplicativo, ele é um sistema. Ele é um sistema. E veja bem, a TED e a DOC, elas vão continuar existindo, elas não vão acabar, tá? Mas, naturalmente, acredito que o Pix vai roubar a clientela da TED e do DOC. Você não vai mais fazer, né? Uma vez que você pode fazer de graça. E olha só, pessoal, fintechs poderão aderir ao Pix também, tá? E a média é que o dinheiro que você transfere, o pagamento que você faz, esteja na conta da outra pessoa em até 10 segundos. Então vejam que é uma revolução na forma de transferir dinheiro e na forma de pagar. Você vai poder transferir e pagar sem taxa. Imagina agora o pequeno comerciante, que ele usa a maquininha, tá? Ele pode receber pelo Pix. Se ele puder receber pelo Pix, tá? Ele vai poder receber sem pagar aquela taxa da maquininha. Então, é uma coisa muito interessante também para quem é um negociante, um empresário, tá? Olha só, você pode cadastrar mais de uma chave no Pix, tá? Você pode cadastrar e-mail, telefone, CPF. Agora, o que acontece? É ideal que, por exemplo, vamos imaginar que você seja correntista de mais de um banco. Então, não cadastre todas as chaves no mesmo banco. Em um banco você cadastra o seu e-mail como a chave, no outro o seu telefone, no outro o seu CPF. Tá? Então, o interessante é você cadastrar uma chave diferente em cada banco. E o Pix, ele oferece uma segurança muito grande para quem vai pagar. Como assim? Imagina que você já fez lá o seu cadastro no Pix, no seu banco, tá certo? E aí você vai fazer uma compra, tá? E aí você vai perguntar para a pessoa lá que você está pagando, né? A sua compra. Vem cá, você tem Pix? Ah, eu tenho. Qual é a sua chave? Aí ele dá para você o e-mail dele. Veja só, ele não precisa passar para você o banco, a agência, a conta corrente, o CPF. Não precisa. Ele passa um e-mail, se o e-mail for a chave. Olha só que segurança para ele. E para você também. Quando alguém quiser fazer uma transferência para você, tiver que pagar você não passa mais seus dados bancários, você só passa a sua chave. Ele não tem acesso a nenhum dado bancário teu. Aí ele entra no Pix dele, tá certo? Lá do banco dele, digita o seu e-mail,
tá? Na hora de fazer a transferência, na hora de fazer o pagamento. E aí ele vai aparecer o seu nome lá, ele só confirma o seu nome e pronto, em 10 segundos o dinheiro está na sua conta. Você não passou nenhum dado bancário, você só passou a sua chave, que pode ser e-mail, telefone ou CPF. Tá certo? E olha só, na hora de você fazer essa transferência, né, você apenas digita a chave da pessoa, não precisa digitar, não precisa saber de dado bancário. Tá? Isso vai ser uma mão na roda para microempreendedores e empreendedores individuais, porque ele vai receber um pagamento seu por transferência bancária, se ele tiver o Pix, né? Sem que ele pague nenhuma taxa de maquininha, tá? É como se fosse um pagamento em dinheiro. Olha aqui, ó. Agora, tem alguns detalhes no Pix. Já que ele é como se fosse um pagamento em dinheiro, olha só, ele não faz pagamento parcelado, ele não é cartão de crédito, é uma transferência. É uma transferência. É o seu dinheiro, tá? E se você não tiver dinheiro, você não faz o Pix. Tá certo? Se você não tiver dinheiro, não faz o Pix. Eu tenho cheque especial. Você vai entrar no cheque especial, até dentro do seu limite, tá? Mas o Pix, ele não parcela, ele não é nada. O Pix é uma transferência. Você está usando o seu dinheiro. Beleza, vamos lá. E aí, pessoal, o Pix, ele lê o QR Code, ele não lê código de barras, tá? Pela legislação o Davi está perguntando aqui, o Davi fez uma pergunta muito, muito interessante, né? Se o Open Bank não dá brecha para que os dados pessoais se percam com maior facilidade. Davi, a sua pergunta é muito interessante, inteligente, tá? Eu vou te dar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal, tá? Que pode não ser a resposta mais adequada. Em toda essa minha vivência que eu tenho de banco, de mercado financeiro, tá? Os bancos, normalmente, eles têm muito cuidado com os seus dados, tá? Se existe um tipo de empresa que tem muito cuidado com os seus dados, são os bancos. Os bancos, por questões de regulamentação do Banco Central, eles precisam ter sistemas de segurança, sistemas de compliance, norma de proteção dos dados do cliente muito fortes, muito fortes. Então, eu posso até arriscar dizer uma coisa para você. Se você teve dados vazados, eu já tive dados vazados, com certeza não foi pelo banco. Com certeza não foi pelo banco. Foi por loja, foi por exemplo, operadora de telefonia celular, que elas são muito frágeis em relação à guarda dos seus dados. Agora, o banco, ele não dá esse mole, não. E uma das dificuldades que está atrasando a implementação do Open Banking é que essa tecnologia ela vai ser muito poderosa com relação aos seus dados vazarem ou não, tá? Só para você ter uma ideia, o Davi, né? Só para você ter, vou te dar um exemplo pessoal acontecido comigo esse ano, né? Então, minha mãe faleceu em março, no início do ano, estava muito velhinha já, e eu sou filho único, ela tinha conta em alguns bancos, eu precisei saber qual é o saldo que ela tinha nos bancos para poder fazer o inventário. Eu vou te dizer uma coisa, eu sendo filho único, levando a minha documentação, levando a certidão de óbito dela, eu não tive acesso a nenhum dado bancário dela, a nenhum saldo. Só por meio da justiça que isso foi possível, tá? Então você veja que os bancos eles levam muito a sério essa questão, tá? Espero que eu tenha pelo menos ajudado a você com essa pergunta aí. Então você veja, ó, o banco ele pode limitar o valor do Pix da sua transferência.
Ele pode limitar isso, e aí vai ser uma questão de conversa sua com o seu gerente lá, tá? E olha, cuidado na hora de transferir. Por quê? Porque você não precisa digitar conta, agência, não precisa digitar nada, você só digita o e-mail. Se você errar o e-mail, tá? Em vez de digitar o e-mail da pessoa que você quer pagar ou quer fazer a transferência, você errou uma letrinha. Aí pintou uma outra pessoa que ela tem um e-mail bem parecido, que ela tem o Pix também. Cara, se você não conferir e clicar lá o transferir, em 10 segundos o teu dinheiro foi transferido para uma pessoa errada. Tá? Então, é um cuidado que você vai ter que ter. Além da chave, na hora você só confere o nome da pessoa mesmo. Tá? Então, é um cuidado que você precisa ter. Vamos avançar, gente. Então, olha, cobrimos aí mais um assunto que é essa questão do Pix, tá? Então, pessoal, vamos falar agora sobre startups. Mas por que startups? A gente tem que falar em startups. Porque as fintechs, elas são startups do setor financeiro, tá? Fintechs são startups voltadas para o setor financeiro. E muita gente não sabe exatamente o que é uma fintech, o que caracteriza uma fintech. Uma fintech não, uma startup, né? Então a gente ouve muito falar da startup. A startup, ela é uma empresa que ela oferece uma solução inovadora para o mercado, tá? É uma empresa que ela oferece soluções realmente inéditas. E para você ser considerado uma startup, para a sua empresa ser considerada uma startup, o que acontece? O que acontece com essa empresa? Você vai ter que ter, digamos assim, inovações em relação ao produto ou serviço, aos processos que você usa de fabricação, de produção de serviço, também é um modelo de negócio. Ou seja, para ser considerado uma startup, você vai ter que ter soluções inovadoras, são soluções inovadoras, tá certo? E a startup, normalmente, ela propõe ferramentas novas. Propõe ferramentas novas. Então, você veja quando o Uber foi lançado, né? É uma startup. Então, são um modelo de negócios novo, né? Um modelo de negócios novo, uma solução inovadora. Quando a Udemy foi lançada, tudo isso começou como startup, tá? São produtos ou serviços inovadores num modelo de negócio diferente, feito de uma maneira diferente. Tá? Então, por exemplo, dificilmente você que quer abrir uma loja de bolo ou uma loja de doces, você vai conseguir que isso seja uma startup, a não ser que você faça uma coisa muito, muito diferente, tá? Coisa totalmente inédita, entregar seus bolos via drone, tá? Alguma coisa assim, porque fora isso você não vai conseguir ser uma startup, tá? E outra coisa, qual é uma característica da startup? Uma característica interessante. Quem monta uma startup não tem como prever se o mercado vai aceitar aquilo ou não, tá? Então, vocês vejam, né? Nada garante que alguém que tem uma ideia inovadora, interessante, num modelo de negócios diferente, ninguém garante que isso vai ter sucesso, tá? É o mercado que vai dizer. E fintechs são nada mais, nada menos do que startups voltadas para o mercado financeiro. Empresas que oferecem produtos ou serviços inovadores, tá? Voltadas para o mercado financeiro com um modelo de negócios diferente. Então, olha lá, fintechs. Esse é o conceito, né, tradicional de fintech. Empresa que usa de maneira intensiva a tecnologia para entregar um produto financeiro. Buscam democratizar o setor financeiro. Então, vocês lembram que a nossa conversa ela começou com o panorama bancário brasileiro? Começou com o nosso panorama bancário, ou seja,
poucos bancos dominando 80% do mercado, 30% da população adulta sem acesso aos sistemas bancários, sistema bancário muito burocrático. Então, foi nesse contexto de dificuldades, nesse contexto de acesso difícil ao sistema bancário, que surgiram as fintechs. E olha só, as fintechs é por isso, elas buscam democratizar o setor financeiro. Então, elas têm uma base tecnológica forte, elas têm um modelo escalável que pode crescer à medida que isso seja possível, e elas todas são voltadas para produtos financeiros, tá? Então, fim de finanças e tech de tecnologia. Uso de maneira intensiva da tecnologia voltada para o setor financeiro e o que é mais importante, ó, democratização do setor financeiro. Tá certo? Democratizar esse setor financeiro. Bom, então, fintechs, plataformas tecnológicas, né, com o objetivo de facilitar o acesso a produtos e serviços financeiros. Então, o arcabouço tecnológico, ou seja, a tecnologia, ela tem um papel fundamental no caso das fintechs, para as fintechs, tá certo? Vamos avançar, gente. Olha só, algumas características da fintechs, né? Primeiro, ela não é banco. Isso nós vimos lá no início da nossa conversa, quando nós mostramos que banco digital é uma coisa, fintech é outra completamente diferente, tá? As fintechs, isso aqui é muito interessante, ó, elas buscam nichos de mercado que não são atendidos ou são mal atendidos pelos bancos, tá? Então, por exemplo, um grande nicho de mercado das fintechs é a população de baixa renda. Porque nós vimos também, quando nós comentamos sobre o panorama bancário do Brasil, que a população de baixa renda ela tem dificuldade em ter acesso ao sistema bancário, por uma série de questões. Então, já que tem essa dificuldade, esse é o foco de nicho, um dos principais focos de nicho das fintechs, tá? Elas buscam ocupar lacunas que os bancos não ocupam, tá? Outra característica da fintech também, elas estimulam a educação financeira. Então, basicamente, todas as fintechs, elas trabalham com muito boas práticas financeiras, né? E procuram todas elas estimular a educação financeira. É uma criação e inovação no setor financeiro, né? No setor bancário. Olha só que interessante, pessoal. Elas são complementares aos bancos. Ou seja, elas atuam aonde o banco não chega. Elas ocupam aquele espaço que o banco não ocupou, tá? Elas estão tendo ao longo do tempo aqui no nosso país, né, no mundo e no nosso país, um crescimento muitíssimo rápido, muito acelerado, e as fintechs, elas têm um custo de operação muito menor, tá? Elas não têm agências físicas. Algumas delas têm até algum posto físico, uma agência física pode ter, não tem problema, mas a maioria não tem. E o custo de operação delas é muito menor. Então, essas são algumas características principais aí das fintechs. Olha só, gente, isso aqui era a relação das fintechs em 2015. Dividido por setores, pagamentos, seguros, investimentos, gestão financeira, empréstimo de negociação, né, crowdfunding, Bitcoin, analytics, Big Data, conectividade. Então, isso aqui era em 2015. Isso era em 2015. Olha em 2019. Em 2019, em 4 anos, em junho de 2019, em 4 anos, cresceu tanto que você já não consegue mais identificar direito. Tá? E hoje, cresceu mais ainda, mesmo com a pandemia. Olha aqui, a pandemia ela desacelerou um pouquinho o crescimento das fintechs, mas continuaram crescendo. Então, vejam
que em 2015 você tinha essa situação, tá? 2019 você tem essa, que elas já não cabem mais aqui, ó. Aí você tem isso aqui, aí você tem isso, você tem essa, tem esse setor, esses setores aqui. Você tá vendo? Tá? Então, tudo isso, startups voltadas para o setor financeiro. E agora, pessoal, nós vamos ver algumas fintechs bem interessantes mesmo. É só para a gente ter noção de algumas, do que elas fazem, que tipo de serviços elas fazem, tá? Então, olha só, pessoal. Uma delas é essa daqui, ó, Warren, né? Tudo no Brasil. É uma fintech que ela trabalha com investimentos, tá? Então, ao invés de você fazer um investimento no banco, você pode fazer um investimento através dessa fintech. O investimento seu, ele pode ser baixo, tá? Pode ser um investimento pequeno. Agora, olha que interessante. Para você fazer um investimento lá, ela exige que você crie um objetivo de investimento. Então, na hora de você fazer um investimento pelo site, ela vai te perguntar: vem cá, esse investimento é para quê? Ah, eu quero fazer uma viagem no final do ano. Eu quero comprar um carro de segunda mão no final do ano. Eu quero montar uma pequena empresa daqui a 2 anos. Enfim, seja qual for o seu objetivo, você não consegue fazer um investimento lá sem que você tenha um objetivo traçado. Por quê? Uma vez que você tenha traçado o seu objetivo e você tenha definido lá qual vai ser o seu investimento mensal ou quanto você pretende botar mensalmente, o que acontece? Ela vai ajudar você, ó, a encontrar os melhores investimentos e maneiras de você atingir esse objetivo. Tá? Então, ela exige um objetivo, pergunta a você qual vai ser o seu aporte, mais ou menos, mensal. Em função disso, ela diz: olha, os melhores investimentos para você são esse, e a melhor maneira de você alcançar o seu objetivo é essa. Tá? E eu só coloquei aqui fintechs que estão aí tendo bastante sucesso nisso, tá, gente? Então, essa é a primeira fintech aqui que eu queria mostrar. Todas elas bombando, tá? Todas elas bombando. A outra é aqui, ó, tá? Creditas, tá certo? Também é uma fintech com empréstimos com garantia, você dá uma garantia, tá? Tudo isso pelo site. E aí o que acontece? Em função dessa garantia, você vai ter um empréstimo com juros mais baixos do que no sistema bancário e com muito menos burocracia. Tá? Então, percebam, a fintech ela veio para facilitar a vida de quem tem dificuldade de acesso ao sistema bancário. Aí você vê aqui, ó, veículo em garantia, imóvel em garantia, tá? E tudo isso sem muita burocracia. Outra fintech aqui, ó, é o Guia Bolso. Olha só que interessante. Isso aqui é uma fintech de gestão financeira pessoal. Finanças pessoais inteligentes. Tanto para você e também ela faz para empresas, né? Então, se você quiser fazer uma boa gestão financeira, tá? Ela te ajuda nisso. Você entra lá no site, ela te ajuda nisso. Cobra uma taxa pequena, mas enfim, ela vai te ajudar a fazer esse tipo de gestão. Outra aqui, pessoal, esse investimento imobiliário aqui simplificado, tá? Isso aqui é quando você quer, por exemplo, um condomínio, né? Um consórcio para você construir casas, né? Num condomínio. Então, investir no mercado imobiliário, fazer investimentos também no mercado imobiliário, é uma maneira, é uma fintech que ela te ajuda a isso. Você assim, olha, eu queria investir
num condomínio que estão construindo. Estão construindo um condomínio de casas populares para ser vendida num bairro tal. Eu queria investir nisso. Ela facilita você investir o seu dinheiro nesse tipo de coisa para depois você ter um lucro. Mesmo que você não vá morar lá, na hora que você investe, você está ajudando com o seu dinheiro a construtora a construir aquilo lá, e na hora que ela vender, você vai ter um lucro maior do que se fosse num outro tipo de investimento. Tá? Então, esse Urban aqui é uma fintech que ela facilita o investimento imobiliário simplificado. Então, vejam só, pessoal, são todas fintechs, né, que oferecem serviços assim bem diferenciados mesmo, tá? Essa aqui, né, startup, olha só, essa aqui é uma fintech para quem quer investir em startup. Quando você entra nessa startup MeUp aqui, você entra nesse site, olha só, você tem um investimento mínimo em startup até de R$ 500. Ela vai mostrar para você uma lista de startups bem interessantes, tá? Startups que no seu julgamento, você pode até achar que essa startup tem um futuro brilhante, e você investe nela e depois o seu retorno, se essa startup tiver sucesso, vai ser muito grande. São os chamados anjos, né? Investidores, né? Então, se você não é um anjo investidor, você não tem muito dinheiro para investir numa startup, o que acontece? A partir de R$ 500, você consegue investir numa startup. Existem aí bancos, né, que eles têm alguns bancos com carteira para você investir em startup, mas o investimento mínimo é R$ 200.000, às vezes, né? Então, nisso aí você consegue investir numa startup promissora com um investimento mínimo de R$ 500, tá certo? Então, vejam a diversidade de serviços oferecidos. Essa aqui, jeito, né? Esse jeito aqui é um cartão, é um cartãozinho que você tem, que você pode colocar crédito de até R$ 500. E esse cartãozinho, tá? Você pode carregar o seu celular com ele, né? Carregar crédito no seu celular lá. Você pode carregar transportes, pequenas despesas, ou seja, você veja que realmente é voltado para a população de baixa renda, né? Então, ela te dá um crédito de até R$ 500, sem burocracia, tá? Aí você carrega num cartãozinho que ela te dá, que funciona mais ou menos como um cartão de débito, tá? E que você rapidamente consegue quebrar o galho ali no final do mês, né? Para você tá duro, a pessoa tá dura, não tem crédito, não tem acesso à conta bancária, não tem cheque especial, então ela consegue com esse cartãozinho conseguir aí um crédito em máximo de R$ 500 para quebrar o galho dela, né? Meu acesso, tá? É também um cartãozinho que ele te dá, tá? Esse cartãozinho ele é carregável, né? Tipo um pré-pago, e com esse cartãozinho você limita o quanto você quer gastar por mês. Você bota ali naquele cartão. Você não tem cartão bancário, não tem conta bancária. Lembrando que o objetivo da fintech é ocupar o espaço que os bancos não ocuparam. Então você não tem conta bancária por conta de burocracia, outro problema qualquer. Você vai lá, pega esse cartãozinho no Meu Acesso, mensalmente você carrega lá um dinheiro nele, você pode carregar em vários postos, em alguns supermercados, enfim, pelo boleto bancário você carrega também, e você tem como se fosse um cartão de débito, tá? Você passa em qualquer lugar e faz a sua compra até aquele limite que você carregou, tá? Eu sei que os bancos têm esse cartão pré-pago também, só que se aí você não tem burocracia, você não precisa abrir conta em banco, tá? Temos esse Maré aí, esse aí é muito interessante, tá? Tem uma história muito bacana essa fintech. Ela começou na favela da Maré, na comunidade da Maré, né? No Rio de Janeiro.
para atender pessoas que não tinham conta bancária, tá? E essas pessoas tinham que fazer tudo com dinheiro. Então, o que ela fez? Ela criou um cartãozinho e ela chegou até a criar uma moeda chamada palafita, tá? Essa moeda, parece que uma palafita corresponde a um real, não estou bem certo disso agora, mas aí o que ela fez? Olha só, dentro da comunidade, a fintech fez acordo com pequenos comerciantes que para aceitarem o cartãozinho dela. Então, esses comerciantes lá na maquininha, ele aceitava o cartão desse Banco Maré aí, tá certo? É uma fintech social, ela já tem uma pegada mais de projeto social aqui. Gente, e isso cresceu de uma maneira absurda, se espalhou por outras comunidades do Rio de Janeiro e em 2019 ela chegou numa comunidade lá em São Paulo, se não me engano, não sei, não me lembro o nome da comunidade. Então já migrou do Rio para São Paulo, tá? Então é como se fosse um banco, tá? O que acontece? Dentro das comunidades, eles fazem acordo com os comerciantes para aceitarem o cartãozinho deles, tá? E aí a pessoa vai lá, pega o cartão, não paga nada pelo cartão, carrega o dinheiro que ela tem naquele cartãozinho, tem alguns lugares para ela carregar, e ela usa aquele cartãozinho dela dentro da comunidade. Tá? Então, foi uma fintech social que fez um sucesso terrível, está crescendo muito. Tá? Tem esse aí, Smart MEI, isso aí é para quem é MEI, tá? Microempreendedor individual, essa fintech oferece uma série de facilidades, como é que o cara paga o boleto do MEI, não é? Como é que ele encerra o MEI, como é que ele muda de categoria no MEI, enfim, é uma fintech que até faz alguns empréstimos bem pequenos para o MEI, ou seja, ela substitui o contador, substitui os bancos para o microempreendedor individual, que na maioria dos casos, ele também não tem dinheiro para bancar esse tipo de coisa, tá? E falando em fintech social, né, o que é? Essa aqui é uma que eu considero, está aqui o site dela, mas vamos voltar aqui, eu considero essas de uma ideia assim fantástica, né? Achei essa ideia aí fora de série, é uma fintech que cresceu muito também, cresceu demais, tá? Está faturando uma barbaridade. Então, qual foi a ideia desses caras aí? Você tem a figura do credor e do devedor. Muitas vezes, o credor e o devedor, eles não se comunicam bem, tá? Às vezes o cara quer pagar, mas ele não tem todo o dinheiro, ele queria propor ao credor dele uma forma diferente dele pagar, tá certo? O credor também não quer conversar com o cara porque está chateado com o cara, enfim. Então eles bolaram uma plataforma aonde a conversa ela é feita através dessa plataforma. Através dessa plataforma. Você vai fazendo propostas. Não é chat, não, viu, gente? Isso não é chat, não. Você faz uma proposta ao seu credor, o seu credor faz uma outra contraproposta, vocês vão se acertando. Se a coisa estiver muito difícil, eles colocam um intermediário lá da própria fintech para fazer esse meio de campo entre os dois, ou seja, sem o devedor conversar com o credor, sem aquela questão do constrangimento, eles chegam a um acordo. Esse pagamento é feito através dessa fintech, né? O credor paga a fintech repassa o dinheiro para o credor, né? O devedor paga a fintech pega esse dinheiro, passa para o credor, só que ela fica com uma taxa pequena, não é uma taxa grande, é uma taxa pequena, tá? Disso aí pelo serviço que ela presta.
e ela está faturando uma nota preta de São Paulo, essa fintech aí, eu acho que ela já está atuando em outros lugares. A sede dela é em São Paulo. Então, você veja, você está devendo até empresas mesmo, tá? Até empresa, não precisa ser pessoa física, não. Você está devendo a uma empresa, então você pode propor à empresa resolver por aí. Você manda um e-mail para lá, eles mandam um e-mail para a empresa, você pode começar a conversar por aí. Então, é uma ideia muito, muito interessante que está tendo um sucesso terrível, tá certo? Então tá aqui, ó, o site dela, bem interessante mesmo, tá? E aí, gente, olha só, aqui eu estou deixando aqui para vocês esse site aqui, aonde você pode pegar uma lista das fintechs brasileiras, tá? Então são milhares de fintechs, milhares. Eu mostrei só algumas para vocês aqui, tá? Mostrei apenas algumas fintechs aqui para vocês. E só voltando aqui um instantinho, antes de nós encerrarmos essa nossa conversa, tá? Só voltando aqui ao iniciozinho aqui, que nós nos propomos a conversar hoje, só para a gente fazer aqui uma visão geral do que a gente viu. Tá? Então, olha, nós falamos sobre o panorama bancário brasileiro, falamos sobre o nosso mercado bancário tradicional, que isso tudo aqui é o que deu espaço para as fintechs crescerem. Falamos sobre os bancos digitais, falamos sobre o Pix, falamos sobre o conceito de Open Banking, que no Brasil vai se chamar Open Finance, né? São coisas inovadoras que estão chegando. Falamos sobre o conceito de startup e falamos sobre as fintechs, que são, na verdade, startups voltadas para o setor financeiro. Então, realmente, era uma conversa rápida, tá? Mas que pudesse dar para nós aí uma visão geral, um panorama sobre esses assuntos aí ligados ao setor bancário e ligados a fintechs, essas coisas que estão chegando aí, tá certo? Então, a nossa conversa, pessoal, hoje era essa aí, tá? Eu pergunto a vocês, tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira perguntar? Lembrando que isso está gravado, tá? Essa nossa